Antônio, outros chamam de Baixinho e simplesmente Bessa. Hoje vamos falar um pouco de sua vida, de sua infância e de outros mais. Senhor Antônio, vamos começar falando de sua vida, de sua infância no Jockey. O senhor poderia explicar um pouquinho para nós essa experiência de morar no Jockey, a infância, como que foi, os amigos? Pode falar. Perfeitamente. Primeiramente, agradeço a Deus e nosso Senhor Jesus Cristo por estar aqui hoje e poder recordar algumas coisas da minha Barretos. Graças à lucidez mental e saúde física que o Senhor me dá por sua bondade, compaixão e amor. Muito obrigado, Pai. Tá bom. Pode falar. Tá acabando. É um prazer responder sobre a infância que eu tive em Barretos. Na realidade, eu nasci em Sacramento, Minas Gerais, 21/4/48, mas eu vim para Barretos com 2 anos. Então, eu sou barretense, faz mais de 60 anos que eu estou aqui. Então, eu tenho um prazer muito grande de falar da minha infância. Essa cidade me acolheu, eu e minha família, muito bem. Barretos eu achei uma cidade muito boa, acolhedora. E na minha infância, eu fui criado ali no bairro Jockey Club, um dos mais antigos de Barretos, daquela região de Barretos. Eu conheci o Educandário Sagrados Corações. Eu brinquei nos buracos dos alicerces quando eu era criança. Eu tinha bastante amigos que moravam ali por perto, que nem eu, a gente jogava bola até a noite lá. E era uma infância muito maravilhosa. Depois veio uma juventude muito maravilhosa também. Ali passava muita boiada naquela região do Jockey ali, nos anos 58, 60 mais ou menos. Eu tive o prazer de ver uma infinidade de boiadas que vinha para Barretos para os matadouros, os peões tocando seus berrantes. Eu lembro muito bem da linha férrea que passava ali no Jockey. E tinha também o embarcadouro de gado. Era um lugar que o gado era embarcado para ser levado aos matadouros, não só de Barretos, mas também de outras cidades da região de São Paulo. Então, eu fico muito feliz em fazer esse trabalho com meu filho, agradeço ele por essa oportunidade. E agradeço também a Deus por tudo que me dá, por estar aqui hoje. Senhor Antônio, como que era, né? Quais as pessoas que o senhor pode citar nome, que o senhor na época brincava, se divertia ali na sua infância? Olha, eu tinha bastante amigos. Eu tinha um time de futebol, quase 2 times completos de amigos. Inclusive tinha mesmo um time de futebol de criança ali que eu formei. Eu mesmo formei quando era mais jovem. Como chamava? Como chamava o time? Jockey Club. Jockey Club, Futebol Clube. Meus amigos devem lembrar disso ainda. Meus amigos que têm mais ou menos a minha faixa etária. E alguns que eu vou lembrar, os outros que me perdoem se eu esquecer, mas como eram bastante, eu vou lembrar apenas uns 3 ou 4 que foi assim mais chegado mesmo. Tinha o José Alves Vasconcelos, que era o meu querido Zé Bolenga. Tinha o Antônio Alves Vasconcelos, que eu chamava de Ireca, que foi um dos meus melhores amigos de infância. Nós estávamos sempre juntos, nadando, jogando bola, tudo. Tinha o Romeu, que ainda só é meu amigo até hoje. O Paulo, que era irmão do Zé Bolenga. Tinha o Reinaldo, que era irmão do Romeu. Enfim, eu vou citar só esses, porque se eu for citar todos, eu vou ficar só citando o nome aqui até o fim. Então, esse já está muito bom, eles lembram muito bem de mim, eu também deles. E seus irmãos? Sua mãe, o seu pai? O senhor poderia falar um pouquinho sobre esse assunto? Olha, na realidade, eu fui criado. Minha mãe e minha avó eram muito pobres. E foi as duas que me criaram, eu não tive pai. Meu pai deve ter ficado em Minas quando eu vim para cá. Minha mãe veio para cá com a minha avó, somente. E minha avó e minha mãe, principalmente minha avó, eu considerava uma santa. Era uma pessoa boníssima, sempre me educou direitinho, sempre querendo o melhor para mim. Me obrigava na escola quando eu fazia corpo mole. E, enfim, eu tive uma infância muito boa, maravilhosa.
E seus irmãos? Na realidade, eu só tenho um irmão. Ele chama Adão Rodrigues Bessa, que atualmente, há mais de 40 anos, foi embora tentar a vida e melhorar a situação financeira lá em São Paulo. E graças a Deus conseguiu. Ele está muito bem hoje. Inclusive, se algum filho dele acessar a internet e ver esse vídeo, eles vão ficar felizes de saber disso, que ele está muito bem hoje, já é aposentado, é uma ótima pessoa. É que nem eu, não bebe nem fuma, é uma pessoa excelente, graças a Deus. E a sua infância com o seu irmão? O senhor combinava com o seu irmão? Como que era? E, inclusive, eu e meu irmão, diferente de muitos irmãos de hoje que eu vejo, a gente não brigava. A gente caçava passarinho, jogava bola, nadava junto. E a gente sempre, eu lembro perfeitamente de um detalhe, todas as vezes que eu estava em dificuldade, qualquer dificuldade financeira, qualquer coisa, ele sempre me ajudava, sem nem precisar pedir às vezes. E a recíproca era verdadeira. Eu também ajudava ele todas as vezes que ele precisasse de mim, financeiramente, em qualquer setor. E como que era a parte do café goiano, antigamente, daqueles anos? O senhor viveu essa época? Vivi. O senhor lembra dessa época? Lembro muito bem. Eu vivi o final, do meio para o fim do café goiano. O café goiano antigamente era uma região, as pessoas mais velhas que nem eu, que tenho 65 anos, as pessoas mais velhas que nem eu, mais de idade, vão lembrar perfeitamente que eu vi esse vídeo. O café goiano antigamente era tão famoso em outras cidades do Brasil como é hoje a 43, a Avenida 43. Por quê? Porque por ali é que chegava muita boiada para o matadouro Ângulo de Barretos, frigorífico Ângulo de Barretos. Então vinha peões de Minas, de Mato Grosso, de bastante outros estados, vinha tocando boiada a cavalo mesmo, não tinha caminhão nesse tempo. Então, ali era uma parada obrigatória de quem viesse de qualquer região que fosse passar por Barretos. Ali tinha bares, e aquele povo do sertão, que era os peão, que conduzia o progresso do Brasil montado em lombo de cavalo, ali tinha um pau, eu não lembro o nome, é um pau que tinha assim, onde amarrava os cavalos, em frente aos bares que tinha na rua 28, ali que era o Café Goiano, na 28, entre 35 e 33 até a 31. Ali era o famoso Café Goiano. Qualquer pessoa de mais idade, de 40, 45 anos para cima, sabe o que é isso, Café Goiano em Barretos. O senhor morou no Los Angeles, né? E como foi o surgimento do Los Angeles? Como que era aquela parte ali, antes de ter as casas, antes de ter a cidade, antes de ter o bairro Los Angeles? Eu lembro perfeitamente e acho uma coisa muito interessante. Antigamente era permitido a caça aos animais, não é que nem hoje que tem a proteção. Era até incorreto, mas era permitido caçar. Eu lembro muito bem que ali onde hoje é o bairro Los Angeles, ali tem uma lagoa, tinha uma lagoa no fundo, tem até hoje uma lagoa grande. E as onças pintadas, que as oncinhas pintadas que ainda tem por aqui no interior, elas iam beber água lá e tinha algumas pessoas que iam caçar essas onças. O Los Angeles era um pasto de gado. Era um enorme fazendão de gado ali, tinha milhares ou mais de pés de goiaba, goiaba vermelha, branca, era um paraíso aquilo ali. E inclusive eu morei lá, nessa região, quando era ainda mato, quando era fazenda, com a minha finada avó e com a minha mãe, mais com a minha avó. E foi uma época maravilhosa que Deus pode me dar 100 anos ou mais de vida que eu não vou esquecer. O senhor sempre teve um emprego? Sempre trabalhou? Como foi o seu primeiro emprego? Como que todo mundo sabe que o senhor é um bicicleteiro, sempre trabalhou com bicicleta. Como surgiu isso? Como que o senhor conseguiu trabalhar? Como que o senhor conseguiu dar andamento nessa sua profissão? O meu início de vida foi o seguinte: desde os 8 anos eu trabalho, graças a Deus por isso. Eu trabalhava, meu pai pegava arroz para carpir. Enquanto ele carpia no meio da rua de arroz, encostado aos pezinhos de arroz, nasce também o mato. Como não pode passar enxada para carpir ali, meu pai ia carpir na rua e eu ia arrancando os matinhos agachados atrás dele, arrancando o matinho que nascia e crescia no meio, entre os pés de arroz. Essa fase passou. Depois eu trabalhei também uns tempos com pau de arara, era aqueles caminhões que transportavam pessoas da cidade, da zona urbana, para trabalhar em fazenda. Colher algodão, plantar mandioca, esse tipo de serviço.
Aí, quando passou essa fase na minha vida, que eu atingi 16, 17 anos mais ou menos, eu queria trabalhar na cidade. Então eu tinha, naquela época, tinha uma bicicletaria de um tio, chamava tio Zezinho, era um senhor moreno, forte, muito conhecido no Café Goiano, inclusive. Aí, eu comecei a trabalhar com ele, 6 meses eu trabalhei de empregado para ele. Aí, passou esses 6 meses, ele abriu uma bicicletaria grande na esquina da mesma rua 28 com a Avenida 31, quarteirão para baixo, uma bicicletaria grande, com peças, bem movimentada. Então, o que aconteceu? Eu fiquei sozinho em frente à Massey Ferguson, esse foi meu início. Em frente à Massey Ferguson, ali antiga. Eu fiquei ali sozinho na bicicletaria, fiquei 6 meses de sócio com ele. Ele me propôs a sociedade e eu aceitei. Passou esses 6 meses, eu fui guardando um dinheirinho. Eu ganhava até relativamente bem, eu fui ganhando um dinheirinho e juntando devagarinho. Quando venceu os 6 meses de sócio, eu cheguei e falei: tio Zezinho, o senhor pretende continuar com aquela bicicletaria ou o senhor vai continuar com a sua bicicletaria grande? Se o senhor não for continuar, eu queria comprar minha parte da pequena. Ele concordou. Então, após 6 meses de sociedade com ele, eu comprei a bicicletaria dele, montei uma para mim e dali eu fui para várias regiões de Barretos. Eu estive nos Lazzarini, na Casa Lazzarini, da 22 que é 29. Tive também no Café Goiano, quando acabou o Café Goiano, que transformou num comércio normal que nem é hoje. Eu tive ali também, aluguei o salão do seu Mahmoud, um senhor árabe, bem gordo e forte, que já morreu. Tem os filhos dele ainda. Então, daí para cá eu fui para várias regiões. Atualmente eu estou na ativa, trabalhando bem, graças a Deus, com bastante saúde, lá no bairro Zequinha Amêndola, que é conhecido por Barretos 2. E como que era a época de ouro da pecuária de Barretos? Você poderia explicar um pouquinho para nós? Perfeitamente. A época chamada Época de Ouro da Pecuária de Barretos. Barretos tinha tanto gado, tanto na região urbana aqui em volta de Barretos, como outros estados traziam gado para Barretos. Aqui foi muito forte a influência da pecuária no crescimento da cidade. Nesse tempo vinha peões de Goiás, de Minas, de Mato Grosso, de bastante estados do Brasil, vinha tudo para cá. Então Barretos se tornou tão famosa que em qualquer lugar do Brasil que a gente chegasse e falasse em Barretos, era conhecido. Falasse em Barretos já era bem recebido. Foi uma época maravilhosa que incrementou bastante o progresso que hoje a cidade vive. Nessa época se trocava muito gibi, tinha as revistinhas que as pessoas sempre liam e trocavam. O senhor viveu essa época? Aonde que era o centro comercial desses gibi que vocês trocavam, que vocês conversavam? Onde que era? Como que era essa? É uma época, para mim, é uma época inesquecível. Antigamente, Barretos chegou a ter 4 cinemas. Tinha o Cine Barretos, o Cine Centenário, o Cine Teteia, 3 cinemas, que eu lembro direitinho. Cine Barretos, Cine Centenário e o Cine Teteia, que eu lembro. O Cine Barretos, que ainda existe o prédio até hoje, ainda voltou a ser cinema depois de longos anos, voltou agora novamente. Tanto no Cine Barretos como no Centenário, a meninada daquela época gostava muito de gibi, Kid Colt, Super-Homem, todo Batman, todo o gibi que tinha naquela época, gibi de Bang Bang. Então, como às vezes as pessoas não tinham muito dinheiro disponível para ficar comprando as revistas que saíam, o que acontecia? Eu ia para lá com 2, 3 sacolas de gibi que eu sempre tinha, e lá eu encontrava outras pessoas da minha faixa etária mais ou menos, até mais velha, que gostava de gibi, e a gente trocava. Por exemplo, a pessoa tinha um gibi do Super-Homem que eu não tinha. Eu tinha um do Tarzan que eu não tinha. Então a gente trocava de gibi, você entendeu? Pelo o que eu tinha, pelo que eu não tinha. Então foi uma época maravilhosa e ia bastante gente trocar gibi, principalmente em frente ao Cine Barretos, que era o lugar mais movimentado. E o senhor lembra de algum dos nomes dessas pessoas, de algum colega dessa época aí ou não? Não lembro. Sabe por quê? É muito difícil, porque a gente não perguntava, a gente encontrava as pessoas lá, pessoas que às vezes eu até nem nunca vi. Não era só amigo da gente, era pessoa da cidade inteira, de Barretos inteira, e ela troca gibi. Então eu não perguntava. Eu chegava na pessoa, vamos trocar gibi? Vamos. Mostrava os que eu tinha, ele mostrava os que ele tinha, e a gente escolhia. 2, 3, 4 dele, 2, 3, 4 eu e trocava. Só isso. Isso aí acontecia muito na frente do cinema. Do cinema, principalmente o Cine Barretos, que é o mais antigo de Barretos.
E o seu casamento? Você poderia falar um pouco do seu casamento? Como conheceu a sua esposa? Como que foi esse casamento? É o seguinte, todo jovem, ou quase todo, sonha em se casar, ter uma família, ter uma união estável, principalmente se é a pessoa do bem, não é a pessoa que não bebe, não fuma, não tem vício nenhum, como graças a Deus é o meu caso. Eu sonhava em ter uma esposa. Um dia eu estava trabalhando na biscataria Lazzarini, na 22 que é 29, que eu alugava e pagava aluguel lá para eles. O finado Lazzarini, seu Hugo Lazzarini, pai do Celso e do Edson, que hoje estão tocando o mesmo ramo lá ainda. Então, a minha atual esposa hoje, Maria Bernadette, ela passava lá e ela começou assim, flertar comigo, e ela era muito linda. Eu achava, pelo menos, e é linda até hoje. Ela é mais jovem do que eu, 10 anos. Então, nós namoramos, casamos, temos 5 filhos maravilhosos, eu tenho 10 netos, todos perfeitos, com saúde, minha família vive toda na paz de Deus, sossegado. Então, é uma época feliz. Eu tenho 39 anos de casado. Eu amo muito a minha esposa, amo muito meus filhos, meus netos, não troco a minha família por dinheiro, por fortuna nenhuma do mundo. Acima da minha família só há Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Já que a gente estamos falando de Deus, o senhor entrou nesse assunto, tem uma passagem que o senhor sempre conta aí pra gente, que a Luciana, uma das suas filhas, estava passando mal e o senhor teve um pressentimento e foi lá e ajudou. O senhor poderia falar um pouquinho desse caso para nós? Eu vou resumir, porque eu tenho uns 5 ou 6 milagres que, se eu for contar, talvez não dá nem tempo aqui. Eu vou contar esse, que é o primeiro que eu lembro, o primeiro que me aconteceu. Eu era jovem nessa época, 27 anos, 28 anos, eu gostava de jogar futebol. Eu jogava de cedo à noite até escurecer. Em frente à minha casa lá no Jockey, no bairro Jockey, onde eu fui criado, depois casei e fui para lá, eu morava lá. E em frente à minha casa tinha um gramadão bonito, não tinha as ruas que tem hoje, era um gramadão grande. E eu juntava meus amigos de infância ali e jogava bola até escurecer. De repente, eu estava jogando bola lá, eram já umas 5, 6 horas da tarde mais ou menos, e eu não queria parar não. De repente veio um pressentimento na minha cabeça. Eu saí correndo sem avisar nada para ninguém, sem falar nada para nenhum dos meus amigos. Eles falaram: onde você vai, Tonzinho? Está doido? Eu falei, não, eu tenho que ver minha filha. E saí correndo, a primeira filha minha, Luciana Rodrigues Bessa, que hoje tem 37 anos. Quando eu cheguei lá, ela tinha coberto a cabecinha, ela era bebezinho de 2 meses, mais ou menos. Ela tinha coberto o rostinho com cobertor, já estava no último suspiro. Estava babando o rosto inteirinho, o pescoço, o cabelo dela estava tudo babado, ela estava se debatendo e deu o último suspiro, ela deu o último suspiro. Eu cheguei correndo, ergui ela nos braços, soprei no nariz dela, soprei na boquinha dela. A minha esposa chegou junto um pouquinho, quando ela viu minha filha daquele jeito, ela falou: Antônio, socorre lá que eu não quero nem ver, eu não aguento nem ver, pelo amor de Deus, socorre nossa filha. Eu fiz tudo isso de repente e ela foi voltando, graças a Deus ela foi voltando. Eu não sei explicar até hoje, ou melhor, eu sei como é que a coisa que eu mais gostava na minha infância era jogar bola. Como é que eu saí longe de casa, saí correndo de repente, sem ninguém falar nada, sem aviso algum, e fui correndo para socorrer minha filha que estava no último suspiro. Se eu demorasse 2 segundos, ela teria morrido. Isso aí para mim, junto com mais algumas coisas que talvez eu conto, ou não, porque posso demorar, mas foi o primeiro milagre que eu lembro que Deus me fez. O que foi que me levou a sair correndo, largar futebol e sair correndo para socorrer uma filha minha que aparentemente estava dentro de casa dormindo tranquila? Foi as mãos de Deus. Jesus Cristo me carregou nos braços naquela hora para poder fazer isso aí. Não, o senhor pode contar um outro milagre, um outro que aconteceu, se o senhor lembrar. Existe inclusive todo milagre que eu contar, que eu estou citando aqui, eu tenho prova, testemunha viva, física, parente, conhecido, que pode provar o que eu digo. Se você achar que eu estou exagerando uma palavra ou mentindo um tantinho que seja. A minha esposa fazia salgado uma época da nossa vida aí, e eu fornecia salgado para 23 ou 24 bares em Barretos. Inclusive, levava salgado lá no posto Rio Dalva. Quem mora aqui em Barretos sabe onde que é. Era, que não existe mais. Aí, o que aconteceu? Eram as 3h30 da tarde, eu ia com a minha motinha velhinha, pela rodovia, assobiando a música sertaneja. De repente, eu não sei como,
De repente, eu não sei como que aconteceu, eu acordei 7h30, 8h da noite, era 3h30 da tarde, isso, eu acordei 7h30, 8h da noite, todinho ensanguentado, enfaixado da cabeça aos pés, na Santa Casa de Barretos, não sei como aconteceu. Aí, um vizinho que mora perto da minha bicicletaria, perto da minha casa, até hoje o Joel, que tinha padaria, ele ia passando na hora e falou, nossa, mataram meu vizinho. Eu fui batendo no chão uns 15, 20 metros, não passou nem um caminhão por cima, nem um carro por cima. O salgado esparramando na pista inteira, a caixa de salgado. A moto ficou com meio metro de tamanho, deu perda total, não aproveitou nem os pneus dela, foi ferro velho direto. Então, agora vocês imaginam, um acidente dessa proporção, o caminhão passou em cima da moto, me jogou dessa distância, eu acordei várias horas depois no hospital, eu não quebrei nenhum dedo, são todos perfeitos. Eu não consigo explicar uma coisa dessa, ou melhor, consigo de novo. Foi Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que me carregou nos braços, porque eu nunca ouvi dizer que alguém sofreu um acidente desse e saiu vivo, ainda mais sem quebrar nenhum dedo. É o segundo. Igual esse eu tenho, mas todos esses eu tenho prova e testemunha. Da minha filhinha eu tenho minha esposa que foi correndo junto comigo. Do acidente, ia passando esse vizinho meu, Joel, que tinha padaria no Barretos 2, mas ainda mora no mesmo local. Ele pode comprovar se eu estou mentindo. Não, os filhos dele vão acessar esse site. Tenho certeza que eles descobrirem. Ele pode me desmentir se ou não. Se ele ia passando na hora, ele viu o acidente. Ele disse que nunca viu nada parecido, nem na televisão, nem em lugar nenhum. E o senhor disse que gostava muito de jogar bola, né? E o senhor nunca teve uma chance de fazer um teste em algum lugar, ou nem no time do Barretos? Aquela época que o Barretos era bem forte, chegou a disputar a final para ir para a primeira divisão. O senhor não poderia contar um pouquinho dessa história? Posso. Eu era um jogador de futebol relativamente bom, nada de extraordinário, mas jogava bem. Aí, o que aconteceu? Mas eu tive uma infância muito pobre, muito humilde, e meu finado padrasto, que me criou até os 27 anos, eu chamava ele de papai, seu Miguelzinho. Ele era muito pobre, às vezes até vendia sorvete para sustentar a família, e naquele tempo não era igual hoje, que as pessoas ganham para jogar. A gente tinha que pagar para jogar, tinha que pagar para ir para os estádios. Então, eu não tive uma chance de ser profissional. Eu joguei uns tempos confinado, o seu Bequinho, quem é esportista de Barretos há muitos anos, lembra quem que ele era, o seu Bequinho era o técnico do Barretos. Eu joguei um pouco no Juvenil Barretos, joguei no finado Bahia, que é um time que tinha na Vila Baroni. Joguei no Magric, quando fundou o Magric, daquela indústria que hoje é da prefeitura, mas naquele tempo chamava Magric. Tinha um time de futebol que nós formamos lá, eu joguei lá também. Eu joguei futebol até os 35 anos aproximadamente, e relativamente bem. E na várzea? Essa época tinha várzea? Como que funcionava? Tinha, mas como o jogador tinha que treinar, tinha que ter disponibilidade, eu não tinha. Eu levantava cedo, eu ia pro pau de arara, voltava de noite para casa. Eu só jogava bola praticamente domingo, quando dava. Porque dia de semana eu não tinha tempo, não tinha mesmo. Meus vizinhos, meus parentes, meus amigos, se algum deles poder ver esse site, ver esse trabalho, esse pequeno documentário, vai falar que é verdade isso. Eu cheguei a arrancar muito toco na minha vida, eu pegava roça de toco para arrancar. E a parte férrea de Barretos, que lembrança que o senhor tem? Como que funcionava? Era um tempo muito bom, esse da minha juventude, tempo da linha férrea em Barretos. Estação ferroviária. Ali, a linha férrea cortava Barretos, em torno dela, com uma espécie de cinturão. E tinha os vagões que levavam passageiro daqui para São Paulo, parava em alguma cidade, ia direto, ia para São Paulo, tanto levava passageiros, como trazia passageiros de outras regiões para Barretos. Era uma época de ouro. E também tinha os vagões de carga que transportavam o gado da produção pecuária da época áurea de Barretos, uma época maravilhosa. Essa via férrea foi um meio de transporte poderoso que na época incrementou, alavancou muito a economia de Barretos, que hoje cresceu e é uma bela cidade. E o senhor disse que morou sempre em Barretos, sempre estava aqui, veio de Sacramento Pequeno. E como que foi o começo da festa do peão? Se o senhor teve alguma participação, se o senhor foi nas primeiras, onde que era, como que era? Olha, é um assunto interessante. Participação efetiva eu não tive. Eu tive participação
como frequentador, como pessoa que ia. A festa do peão foi o seguinte: a festa do peão, antigamente, ela começou no recinto Paulo de Lima Correia. É um lugar que todo barretense conhece, todos, até criança. É um lugar maravilhoso. Ali, numa época, quando começou, surgiu um grupo de jovens idealistas. Que queria fazer para Barretos uma festa que atraísse não só o povo de Barretos, mas também da região, do Brasil e até do mundo. Então, eles se denominaram, eu não lembro exatamente quem foi o primeiro, nem como foi direitinho, mas eu lembro que eles se denominaram Os Independentes. Por quê? Porque era um clube feito somente de homem solteiro, não tinha homem casado. Então eles se autodenominaram Os Independentes. Então a festa começou, ela empolgou tanto que vinha gente do Brasil, do mundo inteiro para ver essa festa. Só que nessa época, tinha mais romantismo, mais singeleza, mais pureza do que tem hoje. Hoje ela é muito maior, mas naquele tempo era mais bonita. Vinha as duplas sertanejas raiz, Tonico Tinoco, Zico e Zeca, Leo e Léo, aquela dupla que estava no auge na época. Tinha o Carreiro e Pardinho. Então, era uma época maravilhosa. Ela ficou muitos anos no recinto Paulo Lima Correia. Inclusive, todo ano eu ia lá, nunca faltei um dia da festa do peão. Levei minha esposa lá muitas vezes para passear. Ela adorava aquela festa e eu também. Mas, como tudo na vida cedo ou tarde se acaba, aquela festa para mim pessoalmente ela acabou, porque nunca mais eu gostei da festa do peão igual eu gostava naquela época. Foi uma época singela, pura e romântica. E a festa lá no recinto de Paulo Lima Correia era todo ano? Como que o senhor ia a pé, era de terra, como que era? Lá dentro tinha algumas partes calçadas, mas a maioria era de terra. Tinha o palco armado para os artistas, tinha os palanques, tinha a parte onde que era o rodeio. Era um lugar muito lindo, tinha espaço para muita gente se acomodar em volta para assistir. E eu acho muito interessante, porque foi esses primeiros passos que originou a festa gigantesca que é hoje. Muito bem. Acabou então. O senhor quer dar algum recado, quer falar alguma coisa, que a gente vamos terminando por aqui. Olha, eu quero fazer um término aqui. Eu quero o seguinte: mais uma vez, eu quero agradecer a Deus pela vida maravilhosa que me deu, me dá e me dá enquanto for da vontade dele, para mim e toda a minha família. Que Deus nos ilumine e mantenha sempre assim. E também todo o povo de Barretos, que todo mundo busque a Deus, porque é o melhor caminho que existe. E eu posso dizer, pessoalmente, eu tive uma infância, uma juventude, uma adolescência e uma fase adulta, e também agora uma fase idosa, que eu estou com 65, muito boa, maravilhosa. Eu não tenho doença, não tenho nada. Eu ainda brinco de bola de vez em quando, eu vejo que eu nado relativamente bem, sempre nadei bem. E eu estou perfeitamente bem, graças a Deus por isso. Então a gente vai terminando por aqui. Tchau pra vocês.